Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Seja bem-vindo nesse momento de oração e fé, onde já rezamos Santo Terço. Agora nós vamos para a leitura da palavra de Deus e também a mensagem de Nossa Senhora, onde nós vamos alimentar agora a nossa fé. Viver esse momento de escuta e reflexão da palavra de Deus e a mensagem de Nossa Senhora. Vamos juntos, então, viver esse momento do silêncio, dos barulhos internos do nosso ser, do nosso espírito, desse ego que vai, assim, barulhando tanto e nos tirando da presença de Deus. Vamos, então, viver esse momento. O livro da 28ª edição aos sacerdotes filhos predileto de Nossa Senhora. Vai estar na página 919 em diante. Rubio, Itália, 11 de abril de 1993, Páscoa da Ressurreição. A Páscoa dos tempos novos. Filhos prediletos, alegrai-vos comigo, Mãe jubilosa da ressurreição. O silêncio deve se tornar para vós o sinal de minha presença materna. Que o vosso silêncio seja um silêncio exterior que vos proteja do barulho ensurdecedor de vozes e de imagens que enchem continuamente o decorrer dos vossos dias. Subtrai-vos das fáceis seduções da imprensa e da televisão. Esse terrível meio usado pelo meu adversário para vos afastar de mim e do meu Filho Jesus. Que o vosso silêncio seja um silêncio interior que vos leva a escutar com amor e com fé somente a palavra de Deus. Penetrai no profundo mistério da verdade e da beleza que vos é revelado no Evangelho. O Evangelho de Jesus seja a única palavra de vida por vós procurada, escolhida, amada e vivida. Que o vosso silêncio seja um silêncio interior que vos conduza a contemplação e a oração. Que seja uma verdadeira oração do coração, que fazeis comigo e por meio de mim. Para isso, floresçam por toda a parte os cenáculos de oração que eu vos pedi, como flores perfumadas que desbrocham no deserto de uma grande aridez e de uma dissipação geral. Mortificai os vossos sentidos, que a língua se solte para pronunciar apenas palavras de sabedoria e de bondade. Que a vossa boca se feche sempre aos juízos, às críticas, às ofensas, às murmúrias, às calúnias, à falsidade e à falta de sinceridade. Que os olhos se abram para ver as chagas profundas dos doentes, dos pobres, dos pequeninos, dos abandonados, dos feridos, dos perseguidos, dos oprimidos, dos que são assassinados. Fechai o vosso olhar à impureza e à malícia, ao mal e à maldade, à sedução e à impiedade. Abri as vossas mãos para ajudar a todos. Caminhai pela estrada duras e manchadas de sangue, à procura dos meus pobres filhos perdidos. Oferecei-me a vós o vosso coração, para que eu possa amar
em vós e por meio de vós, de modo que todos possam receber o conforto da minha presença materna. Filhos prediletos, estas são as flores que vos peço que me deis para me tornar mais agradável este mês de maio, que hoje começais. Só assim me haveis de sentir sempre perto de vós, só assim difundirei ao vosso redor o carisma da minha presença materna. Só assim refletireis a minha luz de amor e de esperança. Só assim vivereis a consagração que me fizestes. Então, por meio de vós, a Mãe Celeste será cada vez mais invocada, acolhida, seguida e vivida, e o meu coração imaculado obterá o seu maior triunfo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. A leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 33 em diante. Aliás, 32. Então, enquanto o cego... Peraí. Enquanto os cegos estavam saindo, as pessoas trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulsou o demônio e o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, disseram pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus começou a percorrer todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando todo tipo de doenças e de enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como as ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu vou começar essa reflexão de hoje pelo Evangelho e depois a gente vai ouvir a mensagem de Nossa Senhora através do Evangelho. Jesus aqui, ele passa por três situações. São três situações que o Evangelho narra a presença de Jesus. Primeiro, Jesus, ele está curando cegos. E quando o cego sai, aí então leva até Jesus um possesso. Uma pessoa possessa que está muda por um demônio que deixa ela muda. Então Jesus expulsa ali aquele demônio e esse homem começa então a falar. E nesse momento que Jesus mostra ali o seu poder, os fariseus desacreditam em Jesus e vai dizer que é pelo chefe do demônio que Jesus expulsa o demônio. Mas a palavra hoje vai trazer para nós exatamente que é somente em nome de Jesus que todo o mal é vencido, é aniquilado, é derrubado. Em nome de Jesus que os cegos voltaram a enxergar. É em nome de Jesus que nós começamos a enxergar com os olhos de Deus. Ver as coisas de uma maneira completamente diferente.
Quando nós tenhamos problemas espirituais, nós precisamos procurar Jesus. Mas o que nós fazemos, igual os fariseus, nós estamos procurando verdadeiramente outros lugares aonde Deus não habita. E ali a gente procura a cura, na onde que os próprios fariseus estão dizendo. Então, quando nós recebemos alguma cura espiritual por meio desses outros lugares, a gente vai dizer que assim, que foi por eles que só encontrou a cura naquele lugar. Graças a Deus eu fui curado através daquela pessoa e naquele lugar. Mas a gente esquece de procurar verdadeiramente que tem que ser em nome de Jesus que todo mal é dissipado, todo mal é derrubado. Se a gente procurar a igreja, procurar o sacerdote, procurar então ali Jesus eucarístico, Jesus ressuscitado, a gente vai encontrar verdadeiramente a Ele. A gente vai fazer o nosso encontro com Ele e aí a gente vai receber verdadeiramente a nossa cura espiritual, o nosso fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Porque é somente o nome de Jesus que dissipa todo o mal, que acaba, que destrói, que cai por terra. E outro momento é que Jesus ele sai dali e vai pregar em povoados, vai pregar em lugares mais distantes. E ali também ensina nas sinagogas, que para nós hoje, que seria nos povoados de uma região, que seria nas comunidades de uma paróquia. E nas comunidades de uma paróquia, além de ele pregar para aquelas pessoas, ele também prega nas capelas, que nós chamamos de ali o que diz hoje, né? O que está dizendo na palavra hoje para nós, que são as sinagogas. Para nós são as capelas, são a comunidade eclesial de base, né? São aquele povo que busca a fé em Jesus Cristo através das comunidades, que não pode ir até o centro, até ouvir verdadeiramente a Santa Missa. E ali está verdadeiramente fazendo aquele momento de fé, de oração, junto com o sacerdote, na transfiguração de Jesus eucarístico, na presença dele ressuscitado no meio de nós. Mas Jesus, ele também está presente. Ele também está presente pelo meio da palavra que é proclamada, pelo meio da Eucaristia, Jesus Eucarístico, que também é levado para a comunidade. Então Jesus também está ali presente. Porque então eu preciso procurar outro lugar. Se eu tenho lugares aonde Jesus habita e aonde ele vai e aonde ele está, Jesus também se encontra no meio de nós. Ele vai ao encontro das comunidades. Ele vai ao encontro nosso. E a outra parte é que Jesus ele encontra uma multidão e essa multidão está sedenta da palavra. Essa multidão está sedenta de Cristo. Ela está sedenta de viver um encontro verdadeiro. É o que nós estamos presenciando hoje neste mundo. Quantas pessoas procuram outros lugares, procuram tantos lugares para saciar sua sede de Deus. E não sacia, são lugares que não têm o verdadeiro sentido da palavra de Jesus, não tem Jesus eucarístico, você não se alimenta de Jesus eucarístico, você não se alimenta verdadeiramente da palavra, que a palavra não é proclamada de maneira eficaz para que sacie a sua fome, a sua sede. Por isso que o próprio Jesus, ele vai dizer que a messe é grande e os operários são poucos trabalhadores para a colheita.
para colher para Jesus, para transformar, para salvar a alma, para trazer almas para Jesus. É difícil. Muitos aí estão tirando somente proveito da palavra. E assim acaba se perdendo. E assim Jesus vai tendo sempre essa compaixão, vai sempre ao encontro, ao nosso encontro, e são poucos que acabam se encontrando, se vivenciando verdadeiramente com nosso Senhor Jesus Cristo. Na mensagem, Nossa Senhora ela vai então mostrar o porquê de tudo isso. Nesses 3 momentos também, ela vai dizer que o momento que nós vivemos isso é o barulho externo que atrapalha a gente. E esse barulho externo que atrapalha a gente está no meio de nós, chamado por internet. Ela mostra que esses meios de comunicação, tanto a internet como os jornais, os telejornais, tira o foco de Jesus e o inimigo usa para isso. Porque se a gente assistir o jornal, a gente só vai alimentar ódio, só vai alimentar raiva, rancor, discórdia, desunião. A gente não tem no jornal, a gente não vê ali momentos que possa nos levar a ter Jesus. Momentos que nos possa levar a viver uma caridade, de viver um momento de amor mútuo com o próximo. A não ser nos afastar cada vez mais de Deus pelo ódio. Então é isso que Maria vai trazendo para nós e a gente vê tudo isso. O que os jornais hoje, o que as redes sociais hoje mostram para nós? O outro sentido que Maria vai dizer para nós é que nós alimentamos tudo isso. Nós compartilhamos algo que a gente não sabe que é verdadeiro, notícias que a gente não sabe que é verdadeira, e a gente vai sempre dando continuidade a essas palavras, a essas mentiras, porque a gente nem sabe se é verdade ou se é mentira. E aí a gente vai vivendo esse mundo falso, de falsidade. E essa falsidade vai nos afastando cada vez mais do Senhor. E aí a gente vai seguindo pessoas que só têm seus canais, as suas redes sociais, elas estão em alta. E quando elas estão em alta, e por que elas estão em alta? E a gente só vai pelaquela pessoa que é famosa, só porque ela se tornou famosa, ela se tornou influenciadora. E vai influenciando as pessoas a viver momentos que não tem nada a ver com Cristo. São barulhos que vai nos ecoando, que vai nos tirando da presença de Deus. E assim a gente vai só buscando, porque aquela pessoa ela vai manipulando a gente para que a gente possa viver ali grudado no celular, aí para que a gente possa só assim compartilhando algo que a gente não sabe, algo que a gente não conhece, que a gente não sabe nem se é verdadeiro. E aí a gente continua a viver a esse meio. E no outro sentido, o terceiro sentido da passagem aí de Nossa Senhora vai falando que o melhor sentido para que a gente possa fazer é silenciar diante de tudo isso. Se a gente puder fazer um momento de silêncio, silenciar e orar para tudo isso que está acontecendo, para que afaste de nós o nosso ego, para que afaste de nós o nosso egoísmo, para que afaste de nós o ódio pelo irmão, que afaste de nós toda aquela adoração por pessoas, que afaste de nós esse meio de querer viver para este mundo, de querer se dar bem em tudo, de querer saciar o nosso ego em lugares que
não estão na presença de Deus. Então que a gente possa silenciar de tudo isso e orar. Porque é na oração que a gente vai fazer o sentir da palavra de Deus fazer efeito em nós. E aí a gente vai começar a ouvir somente a palavra de Deus. Tem muitos canais pequenos, tem muitos aí canais que precisam de ouvir, de ser ouvido. Porque esses canais é onde traz para nós a palavra de Deus, a palavra real e verdadeira do Evangelho. E aí, quando a gente começa, então, a filtrar tudo isso e começar a viver a palavra pregada do Evangelho, nós, então, poderemos até ficar sem a internet. Nós podemos, então, agora ter sede e fome de buscar na própria palavra, na Bíblia, o sentido para a nossa vivência, para a nossa existência, que é comungar da palavra de Deus, viver, colocar ela em prática na nossa vida. E aí a gente vai colocando sentido o que o Evangelho nos ensina, nos mostra para que a gente possa viver. Assim a gente vai tendo esse momento que Jesus expulsa e Jesus cura. Que Jesus cura toda espécie de doenças, toda espécie de enfermidade que nós temos em nossa alma, que nós temos em nossa consciência, no nosso ser. Que a palavra ela vai curando, ela vai transformando a gente no verdadeiro discípulos e discípulas de Jesus. No verdadeiro sentido de amar o próximo como a nós mesmos. E aí a gente vai vivendo o amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou vivendo o amor próprio e vou vivendo o amor para o irmão. Assim eu coloco a palavra de Deus sobre a minha vida e eu vivencio ela no dia a dia da minha vida. E assim nós podemos fazer esse encontro verdadeiro. Um momento de oração. Que essa palavra hoje nos traz a viver o amor de Deus para os nossos irmãos, para a nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente estiver. Para aquelas pessoas que pedem a nossa oração, para que nós podemos estender a mão, para que a mão estendida possa acolher, possa ajudar a levantar, a sustentar na fé, no amor e na caridade. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ele venha nos fortalecer a esse amor verdadeiro pela sua palavra. Que ele venha conduzir cada um de nós pela sua mão poderosa. Deixamos ser acolhido por esse Jesus, porque é somente ele que dissipa todas as trevas, que dissipa todo o mal, tudo o que é de ruim em nossa vida. Tudo que atrapalha, está atrapalhando o nosso caminhar para uma vida serena em Jesus. Que a palavra do reino de Deus é que a gente possa vivê-lo ele aqui, hoje e agora, vivenciando a palavra de Deus, trazendo para nós o amor fraterno. Que nós possa buscar verdadeiramente Jesus na Eucaristia, Jesus eucarístico, alimentar do seu corpo e do seu sangue, na certeza de que algo em nossa vida transformará e nós saciaremos a nossa sede e a nossa fome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixar Ele tomar conta da nossa casa, do nosso ser. Deixa Ele ser Senhor nosso. E assim seja em todo sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Meu muitíssimo
Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, que a graça de Deus seja derramada sobre nós, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, e esse Deus maravilhoso, poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até um próximo encontro.